Vamos mostrar como é que foi esse jogo, Palmeiras e Vasco, goleada 4-0 no Allianz Parque. Som na caixa, DJ para a abertura oficial do Brasileirão. Teve show ao vivo no gramado antes da estreia do atual campeão Palmeiras diante do Vasco, que está de volta à primeira divisão. Era também o primeiro jogo de Cuca, nesse retorno ao comando técnico do Verdão. Como homenagem ao Dia das Mães, o Palmeiras escreveu no novo uniforme os nomes das mães dos jogadores. O hino nacional também teve uma execução especial. Louve a terra, mais que a vida, Deus que sonhos lindos campos tem mais flores. O jogo mal começou e a arbitragem marcou pênalti de Jomar em Dudu. Jean, o filho da dona Marilene, bateu e abriu o placar para o Palmeiras. O Vasco respondeu com Matheus Vital, que deu trabalho para Fernando Praz. O chute de Douglas também assustou o goleiro do Palmeiras. Quando era mais pressionado, o Verdão ampliou. Jean arriscou, Martin Silva rebateu e a bola sobrou para a Guerra, o filho da dona Rosa, fazer 2-0. O Vasco teve boas chances para descontar no final do primeiro tempo, mas Iago Pikachu parou na defesa de Praz. E na bobeada de Jean, Douglas carimbou o travessão. Logo no primeiro minuto da segunda etapa veio o castigo. Tietê cruzou para Borja e o filho da dona Nicolasa, que não marcava 5 jogos, desencantou. Atrapalhado depois do terceiro gol, Jomar quase marcou contra. Com o domínio total da partida, o Palmeiras criou outras oportunidades. Dudu driblou Martin Silva, mas a defesa salvou. O goleiro vascaíno foi bem no chute de Guerra. Com a vitória garantida, Felipe Melo aproveitou para dar um chapéu em Nenê. No final, Dudu ainda sofreu mais um pênalti de Jomar. Borja bateu forte para fazer o segundo dele, o quarto do Palmeiras e a festa dos 33 mil torcedores presentes. Fico feliz, né? Minha missão aqui é sempre estar ajudando o Palmeiras, sempre seja em gols, seja em assistência, seja em ajudar de alguma forma. E hoje eu fui feliz em ajudar muito o Palmeiras. Acho que a gente montou um elenco para estar brigando pelo título, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Quando começa tem 5, 6, 7 equipes que estão para brigar para ser campeão. E o Palmeiras está dentro delas. A gente vai procurar jogar jogo, como a gente fez ano passado, para a gente fazer um grande campeonato. 4-0. Não é uma estreia que a gente esperava. A derrota sempre gera desconfiança, né? Aí já começa traumas do passado aparecerem, mas é muito cedo para desespero. Não se pode falar em jogar bem, porque se perdeu de 4. Não se pode falar que jogou mal, mesmo perdendo de 4. Apresentamos, como já disse em alguns momentos, um bom futebol. Agora é pegar esses momentos, alastrar para outros momentos e fazer com que isso sejam os 90 minutos. Uma derrota que já acende o sinal de alerta no Vasco da Gama. Uma vitória que deixa a dona Nilde, a mãe do técnico Cuca, feliz da vida, já que o filho estreou bem nesse retorno ao Palmeiras. É perigoso, né? Você ter um primeiro dia que as coisas não vão bem e o meu histórico não era bom, né?
O meu histórico já no Galo era meia dúzia de derrota, aqui no Palmeiras eram 4, né? E era bom estrear com uma vitória. Foi o que aconteceu. Houveram muitos momentos bons no jogo, muitos bons, e outros que a gente tem que melhorar. E eu me apego muito a esses que eu tenho que melhorar também, né? Não é ser perfeccionista, mas fica claro que a gente tem que evoluir. E com uma vitória é sempre melhor você poder trabalhar. Bom, o torcedor sentiu muito quando o Cuca saiu, né? Até porque tinha conquistado o título do Campeonato Brasileiro e ele está de volta, então nada de se estranhar aí a festa que faz o torcedor. A pergunta é a seguinte, Ribeirão, sai Eduardo Batista, entra Cuca. Mudou o técnico? Mudou o time? Não, o time foi praticamente o mesmo que o Eduardo Batista vinha utilizando nas partidas em que ele dirigiu o Palmeiras. O que mudou, e eu acho que é até normal, o jogador ele fica mais estimulado com a troca de treinador, a postura muda dentro de campo, o comportamento muda. Então pareceu um Palmeiras ontem mais vibrante, também marcando mais sob pressão, e isso tem a ver sim com a mudança do técnico. Agora o time precisa ter uma sequência, não pode se acomodar principalmente no primeiro resultado e voltar a jogar como estava jogando com o Eduardo Batista. A equipe do Palmeiras é muito forte, o elenco é muito forte, tem opções, inclusive para o Cuca poder poupar jogadores agora no meio de semana. O que não pode perder é essa vibração, essa intensidade que o time mostrou contra o Vasco da Gama. O Palmeiras vai encarar no campeonato equipes mais qualificadas e mais fortes do que o Vasco, então não pode se acomodar numa goleada inicial e no favoritismo que tem no campeonato. Pois é, Palmeiras goleia o Vasco da Gama na sua estreia 4-0, vai pensar em Copa do Brasil agora, tem o Internacional pela frente. E você falava a respeito de quais são os times que o Palmeiras ainda não venceu no Allianz? No Allianz Parque foi o Atlético Mineiro e também o Grêmio. Tem até aqui os números. Esses times da Série A, né, que o Palmeiras já enfrentou, são os únicos que o Palmeiras ainda não venceu jogando em casa. Então, o Vasco também não tinha perdido para o Palmeiras no Allianz Parque. Então, foi a primeira derrota do Cruz Maltino. Tá certo que eles só tinham se encontrado uma vez no Brasileiro de 2015, 2-0, gol do Nenê e também do Rafael Silva naquela oportunidade. O Atlético Mineiro encontrou, foi no Allianz Parque e venceu o Palmeiras em 2016, 1-0 com o gol do Leandro Donizete, e ficou no empate em 1-1 em 2015, ou seja, o Palmeiras também não venceu o Galo em sua casa, e o Grêmio foi na Copa do Brasil 2016, 1-1, ficaram no empate, e depois o Grêmio foi até campeão da competição. Então ainda Atlético Mineiro e Grêmio não perderam para o Palmeiras na casa dele, no Allianz Parque. São os únicos dos times, então, da Série A desse Campeonato Brasileiro. A Helena vai apresentar já como é que está o Vasco. Mais uma vez, boa tarde, Nivaldo Prieto. Agora do lado de dentro da Academia de Futebol, nesta tarde ensolarada de segunda-feira, reapresentação dos jogadores do Palmeiras. A gente observa no gramado, agora participando desse jogo, apenas os reservas, os titulares ou os jogadores que entraram durante a vitória 4-0 contra o Vasco da Gama. Nesse momento estão fazendo um trabalho interno de recuperação física, iniciando aí já a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Internacional, primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras vai jogar no Allianz Parque esse primeiro jogo e precisa aí de um bom resultado para deixar bem encaminhada a situação também na Copa do Brasil. Nessa partida contra o Internacional, o técnico Cuca poderá poupar alguns jogadores. Isso vai depender aí dos exames, da avaliação física que está sendo feita agora à tarde na representação dos atletas. O Cuca então vai saber aí do desgaste de cada um para ter aí ideia de quem poderá jogar na quarta-feira. Por exemplo, a gente tem a informação que o Jean, lateral direito, tem sofrido bastante cansaço aí com excesso de jogos, pode ficar de fora dessa partida contra o Internacional. O Zé Roberto, lateral esquerdo, também de repente pode ser guardado. Enfim, o técnico Cuca então deve definir hoje à tarde o time titular do Palmeiras para esse jogo contra o Internacional. A torcida está animada, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, estreou com boa vitória na edição 2017, 4-0 contra o Vasco da Gama, e mais de 25 mil ingressos já vendidos antecipadamente para essa partida de quarta contra o Internacional no Allianz Parque. O Palmeiras que deve ter aí uma sequência de jogos importantes, né? Porque
porque quarta-feira agora contra o Internacional, depois no final de semana, sábado, tem a Chapecoense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro lá na Arena Condá, e na próxima quarta-feira, dia 24, o Palmeiras vai receber o Tucumã pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo importante contra a equipe argentina. Inclusive, viu, Preto, por conta daquele julgamento lá, da confusão lá no Uruguai, no jogo contra o Peñarol, o Palmeiras está aguardando aí o resultado desse julgamento, que deve sair amanhã. Palmeiras corre o risco de ser punido aí, como por exemplo ter os portões fechados nesse jogo contra o Tucumã pela Libertadores. Então a venda de ingressos, que deveria acontecer hoje, segunda-feira, por enquanto está adiada. A diretoria do Palmeiras aguardando aí esse julgamento da Conmebol para saber se o clube será ou não punido, se poderá ter os portões abertos para os torcedores contra o Tucumã. Mas o fato é que nessa quarta contra o Internacional, o Palmeiras vai contar sim com a presença da sua torcida. Como eu disse, a procura por ingressos é grande, torcedor palmeirense animado com esse bom momento, nesse retorno do técnico Cuca, que ao contrário da última passagem, né, que teve uma sequência ruim nos primeiros jogos, 4 derrotas, dessa vez o Cuca estreou bem, 4-0 em cima do Vasco da Gama, o que enche de confiança os jogadores e também os torcedores do Palmeiras, Prieto. Pois é, Caetano, deixa eu aproveitar e te perguntar com relação a esse compromisso que o Palmeiras tem pela Copa do Brasil contra o Internacional. Eu discutia na semana passada ainda no Boa Noite Fox com o PVC sobre o time que o Palmeiras vai colocar para jogar a Copa do Brasil, já que começou bem no Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores da América e mais um torneio. São 3 competições seguidas aí do time do Palmeiras. Já há alguma informação durante este treinamento ou aí nos corredores da academia com relação ao time que vai enfrentar o Internacional, Caetano? Olha, Preto, a gente ainda não tem essa informação, mas aquilo que eu estava dizendo, o lateral direito, Jean, tem reclamado do cansaço pelo excesso de jogos. O lateral esquerdo, Zé Roberto, também tem aí sofrido com essa maratona de partidas. Então, pode ser que esses 2 jogadores sejam poupados. Claro que tem outros atletas também que estão sendo avaliados agora fisicamente, para o Cuca saber, né, o que tem de melhor, quem está em melhores condições para entrar em campo nessa quarta-feira. Mas existe sim a grande possibilidade do Palmeiras entrar com uma equipe alternativa, um time misto, mesclando alguns titulares com outros reservas, porque a gente sabe também, né, Prieto, o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, há muito jogador bom na reserva e que agora, de repente, pode ter uma chance aí de aparecer no time titular já nessa quarta-feira contra o Internacional. Pois com relação a jogadores que saem do elenco, o Alexandro, que já foi embora, né? O Rafael Marques, o zagueiro Vitor Hugo, tem data para despedida, o Vitor Hugo do elenco palmeirense, Caetano? O Vitor Hugo, ele já não foi relacionado para o jogo de ontem, né, contra o Vasco da Gama, ele já está desligado do Palmeiras. O Palmeiras que deve anunciar oficialmente em breve a contratação do zagueiro Juninho, de 22 anos, que estava no Coritiba. Ele passou por exames médicos, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Uma contratação de 3 milhões de euros, justamente o zagueiro Juninho, que vem aí para suprir essa vaga aberta pela saída do Vitor Hugo, que vai para a Fiorentina, negociado aí por 8 milhões de euros. O Palmeiras também está aguardando a apresentação do lateral Mike, que está vindo para o Palmeiras numa troca com o Cruzeiro envolvendo o Rafael Marques. Agora tem um detalhe, viu, Preto? E também tem, além do Rafael Marques, também tem a saída do atacante Alexandro, que você lembrou aí, foi para o Coritiba, e o Cuca perdendo o Rafael Marques, perdendo o Alexandro. Ontem na entrevista coletiva, ele estava dizendo que vai querer a contratação de mais um atacante para completar então o elenco do Palmeiras, que perde aí o Rafael Marques, o Alexandro. Essa vaga do Vitor Hugo então vai ser preenchida pelo Juninho, e tem também o zagueiro Luan, que foi contratado do Vasco da Gama. O Luan, ele ainda está no departamento médico, se recuperando de uma cirurgia no pé, então ainda não há uma previsão para o Luan estrear com a camisa do Palmeiras. O fato é que o
Palmeiras tá modificando o elenco, alguns atletas saindo e também procurando contratar outros para manter o ótimo nível de qualidade técnica da equipe alviverde, Preto. Nós estamos com o Fernando Caetano ao vivo na academia do Palmeiras, trazendo informações pra gente do time do Palmeiras, trabalhando, treinando depois da vitória por 4-0 contra o Vasco da Gama e tem o Internacional pela Copa do Brasil. É até interessante que o Fernando Caetano está falando sobre reposições, porque a gente ouviu na coletiva de imprensa, na apresentação do Cuca, que ele esperaria um tempo maior para começar a apontar setores para serem reforçados. Mas já com a saída já falou aí sobre o Juninho na zaga e também alguém para a vaga do Alexandro. Mas só uma curiosidade, o Alexandre Matos chegou em 2015, de lá para cá foram 51 contratações. E 23 desses contratados não estão mais no elenco do Palmeiras, contabilizando aí com o Vitor Hugo, que foi a última saída. A primeira leva de contratações é até compreensível de que daquela muita gente já saiu, porque o Palmeiras praticamente montou um elenco em 2015, dispensou muitos jogadores que não iam bem até 2014 e montou praticamente um novo time na chegada do Alexandre Matos. Mas o Palmeiras correu rápido para buscar um lateral direito, porque com a ausência do Felipe Melo, agora em 5 partidas da Libertadores, o Cuca deve utilizar o Jean, que é lateral direito, no meio-campo. O Jean vai muito bem, ontem foi bem também quando foi deslocado ali para ser mais um volante do Palmeiras, então isso indica já que o Jean deve atuar na função do Felipe Melo e não o Thiago Santos. E aí o Mike chega para ser titular, né? O Fabiano, que é o reserva imediato, não deve ser o titular na saída do Jean desta posição. E chama a atenção também essa declaração do Cuca sobre os centroavantes. Isso indica que ele não deve utilizar o William como referência, como o Eduardo Batista vinha utilizando. Se ele falou realmente que precisa de mais um centroavante, por isso só tem o Borja, então indica que o William será aproveitado para jogar pelas beiradas, como foi escalado ontem contra o Vasco. Legal, eu quero agradecer aqui o Fernando Caetano, que trouxe as informações do Palmeiras ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, e volta a qualquer momento aqui no Boa Tarde. Caetano, obrigado, um abraço e até já, até mais. Lembrando que hoje nós temos o Boa Noite Fox a partir das 9 da noite e o Zé Roberto participa do programa com a gente hoje. Então nós teremos Zé Roberto e Parreira. Pouca experiência em futebol hoje no Boa Noite? Nossa. Carlos Alberto Fora Parreira, Zé PVC, Roberto. Exatamente. Zinho participa também com a gente hoje a partir das 9 da noite. Então, o Boa Noite Fox.